Olá, olá pessoal, estamos de volta. Eu sou Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba, sempre aqui buscando matérias, especialmente de jornais, revistas, periódicos, documentação, tentando sair um pouquinho da tecnicidade historiográfica dessa história do Espírito Santo e tentando trazer a crônica do dia a dia, a crônica, especialmente a crônica articulista e jornalística do Brasil, desde que se começou a publicar periódicos aqui na terra de Santa Cruz, né? Desde que os primeiros jornais começaram a pipocar em Salvador, também no Pernambuco, né? Na Bahia, depois no Pernambuco também, na capital Rio de Janeiro, na França Antártica, também no Recife durante a permanência dos holandeses, Maurício de Nassau, etc. Muitos jornais falando sobre o dia a dia do brasileiro, né, falando da política, do Império, do Primeiro Império, do Segundo Império, também depois da República, do golpe da República. E esses jornais trazem sempre fatos do dia a dia que são muito interessantes, né? E eu faço essa análise acerca de como os jornais de cada um desses séculos, que eu sempre divido em meio século, sempre de 50 em 50 anos, eu vou analisando por conta até de uma matemática genealógica para tentar estabelecer esse vínculo entre duas gerações, que a gente poderia colocar em 50 anos, um pai e um filho, né, até um neto, né, para tentar entender a economia, a política, a sociedade, como a cultura, como ela se movimentava, e também as tentativas de posse por meio de outros países aqui na terra brasileira, aqui no Espírito Santo, por exemplo, com a invasão de franceses e holandeses e ingleses, sempre houve essa tentativa. E a última pesquisa que eu fiz foi sobre a Ilha da Trindade, que eu vou trazer aqui um vídeo um pouquinho mais longo para falar sobre a tomada de posse definitiva do Brasil sobre a Ilha da Trindade, em 1896, né? E essa ilha hoje pertence ao município de Vitória. É mais uma ilha, né, do nosso enorme arquipélago, que antes tinha 60, 70 ilhas, hoje resume-se a umas 40 ilhas mais ou menos. Todas as outras foram aterradas aqui ao nosso território ilhota, ilhéu, né? Lembrando que Vitória é uma baía, nós temos uma baía com muitas ilhas e tudo, né? Assim como é a Baía de Guanabara, a Baía de Todos os Santos, etc. E outras baías importantes que nós temos aqui, fluviais também, inclusive. E esse tipo de assunto de como se movimentam demograficamente as populações também, desde os primeiros colonizadores que encontraram os indígenas na terra do Brasil e depois dos colonizadores que vieram portugueses, depois vieram outras etnias e outros países vieram tentar colonizar, espanhóis e também franceses, holandeses, ingleses, depois vieram no século XIX portugueses, italianos, depois alemães e suíços, etc. Então a história é muito ampla, apesar de ser um país jovem, o Brasil, né, tem apenas 500 anos, mas tem uma miríade de conflitos de todas as ordens. E eu tentando estabelecer uma rota de estudo, eu acabei derivando para a ótica do articulista, do cronista diário, que faz essa análise do dia a dia da população do Brasil, especialmente Vitória, né, que a gente mora em Vitória, capital do estado do Espírito Santo, uma das cidades mais antigas do Brasil. Então a gente tenta dar esse ponto de importância a esse olhar, digamos, da crônica diária da pessoa comum, do cidadão comum, daquela pessoa que estava ali no dia a dia, tramando as suas relações com família, com o comércio local, fazendo trocas voluntárias ou não, escambos ou vendendo algo, tentando levar a sua vida da melhor maneira possível, tentando
fugir dos impostos do governo, e tem milhões de coisas, né? Casamentos que são muito importantes, especialmente nos primeiros séculos, né, da colonização brasileira, esses casamentos que aconteceram, que trouxeram implicações de todas as ordens políticas, né, mais do que todas as outras, né? E também uma forma de você sair de um patamar social, subir ou descer, dependendo, né? Então tudo isso me interessa muito e é nesse aspecto que eu venho tocar sempre que eu estou fazendo meus estudos aqui. Hoje eu vou trazer para vocês uma matéria paga, né? Aquelas matérias pagas, sempre há um correligionário na imprensa carioca, especialmente nessa década de 1920, que é uma década que me interessa muito, porque ela fica entre duas guerras. A década de 20 acabou depois da proibição das bebidas alcoólicas nos Estados Unidos e também do crash da Bolsa de Nova York em 1929. E, subsequentemente, os problemas que nós tivemos no Brasil, políticos e econômicos, né, com a concorrência do café internacional. O Brasil era o maior produtor e exportador de café do mundo e ali deu um problema grave. O Brasil tinha suas reservas de café compradas pelo governo federal, aquela confusão toda, muita inflação, muita carestia, também muita morte pelo sertão, e houve o golpe militar de 1930, o golpe do Getúlio Vargas. Como sempre, o Brasil vive de golpes, né? Estamos vivendo outro golpe hoje, né? 2024, mas a gente tem que tentar entender por que o Brasil trilhou o caminho do golpe. Sempre golpe, golpe, tudo é golpe no Brasil. Militar ou não, é sempre um golpe que sucede um golpe anterior. Mas os anos 1920 me interessam bastante, apesar de eu ser mais adepto aos estudos de outros séculos, especialmente o século XVIII e XVII, que me interessam bastante. Mas o século XX, o início do século XX, é muito curioso, até porque permeava, especialmente a década de 20, os tais anos dourados, né, que foram os anos 1920, com a introdução da luz elétrica, do gramofone, do microfone, do rádio, automóveis e bicicletas, e a mulher começou a sair, podia votar, começou a dirigir automóveis e fumar. Então houve todo eu diria um imbróglio social, cultural que aconteceram. Esses embróglios aconteceram nos anos 1920. E essa revista carioca chamada Luz e Sombra, que começou a ser publicada em 1919, foi publicada durante apenas um ano. É uma pena, uma revista bonita, colorida. Claro que é aquele colorido lá das impressões dos anos 1920, mas uma revista muito bonita, bem feita, bem escrita. Era uma revista que tratava de costumes, né? Falava muito das mulheres, né? Tinha muita poesia, muita literatura na revista, tinha também fotografias, né? Perdão. E essa é a primeira capa da revista, a revista Álbum Ilustrado do estado do Rio de Janeiro e também Niterói, da cidade do Rio, Niterói, com ciências, artes, letras, esporte, comércio e atualidades. Era uma revista, como eu poderia mal comparar, se a gente pudesse trazer para os anos 70, 60, 70, uma revista O Cruzeiro, ou nos anos 2000, uma revista Caras. Será que dá para comparar mal assim? Claro que não, né? Porque essas revistas não eram assim tão pobres, né? Era uma revista eram muito mais ricas, né? Ricas de escritores e de intelectuais que participavam desse debate público na imprensa carioca, especialmente porque era a capital da República, portanto, como é São Paulo hoje, né, que puxa todo esse aspecto cultural, né, do Brasil hoje em dia. E essa revista era uma revista muito linda. E nessa revista, então, apareceu, gente, no ano de 1920. Deixa eu ver aqui na Biblioteca Nacional a gente consegue ver as primeiras páginas de todas as publicações que estão aqui na biblioteca. Então você vem aqui, ó, e a biblioteca abre as primeiras páginas. Sorte dessa revista, né, para a gente poder ler, porque ela é uma revista muito curtinha, teve poucas publicações, não sei por que são tão poucas assim. Pelo menos o que tem na Biblioteca Nacional é um ano de publicação. Então aqui a gente vê ainda 1919, né?
Era muito bonita a revista, né? Ela tinha uma pegada, eu diria, um neoclássico, meio déco e nouveau, né? Na sua paginação, diagramação e tudo, muito bonita, né? Aqui a gente vê o mensageiro de Zeus. Nessa época a mitologia grega voltou com força, né? E o governo do Coronel Nestor Gomes chegou aqui nas páginas da revista Luz e Sombra, então no ano de 1920, né? Aí tem um texto aqui que não é muito grande, que eu vou ler junto com vocês aqui, que é o texto falando sobre as impressões do correspondente da revista Luz e Sombra aqui no Espírito Santo. Tem passagem por aqui. O cara subia, né? Saía do Rio, ia até Campos, aí tinha lá um escritório da revista que pegava matérias e tal, vendia anúncios para a revista. E o cara iria pegar, ele era um jornalista e também um pastinha, um cara que vendia anúncio e ao mesmo tempo era jornalista. Escrevia alguma coisa, algum recado, voltava para a revista, onde entregava aquele material que ele recolheu de Campos, de Vitória, ou de Porto Seguro, de Salvador, ou ia até Ouro Preto, capital de Minas, e vinha trazendo essas notícias que depois eram publicadas subsequentemente na revista. Então, nessa época, em julho de 1920, a revista Luz e Sombra então deu ao Brasil, né, especialmente ao Rio de Janeiro e para onde a revista era enviada, né, aspectos sobre o novo governo do Espírito Santo, do senhor do Coronel Nestor Gomes, né, que não era de Vitória, não era capixaba, mas havia já há algum tempo fixado moradia em Cachoeiro de Itapemirim, junto com a família Monteiro, era um correligionário, né? E o excelentíssimo senhor Coronel Nestor Gomes, que atualmente ocupa o alto cargo de presidente do estado vizinho do Espírito Santo, é natural do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Conceição de Macabu. Em Vitória, ele se destaca como um exemplo típico de dedicação e diligência, conquistando a admiração e o respeito de todos os que trabalham com ele, né, no Palácio Anchieta. A escolha do Coronel Nestor Gomes para governar o estado do Espírito Santo deu-se unicamente às qualidades que adornam o seu caráter. As matérias pagas são sempre assim. Ou é um correligionário na capital federal, alguém lá no Palácio Monroe, que quer dar uma puxada de saco, né? Mas é claro que também há os opositores, né? Também há jornais de oposição que falam mal do governo, que falam das suas falcatruas, ou levantam algum falso, ou fazem alguma investigação, ou recebem de alguma fonte na capital federal, algum deputado capixaba ou algum senador capixaba, alguma fofoca de bastidor, algum rádio corredor, como se fala, né? E os jornais do Rio, existiam jornais no Rio que faziam também o contraponto, né? Mas no caso da revista, como não era uma revista política, era uma revista de letras e poesia e tudo, fotografias, então não era uma revista que tomava esse lado partidário político, né? Mas tinha matéria paga, e a matéria paga é sempre assim, né? Dando aquela leve puxada de saco. Então as qualidades do Nestor Gomes, nunca por conveniências políticas locais, tá bom. Inicialmente, o Nestor Gomes relutou em aceitar a indicação do seu nome, mas ao final aceitou como candidato único de conciliação, que havia uma briga muito forte. Já tem vídeos aqui no canal falando dessa guerra, digamos, entre os irmãos Bernardino e Jerônimo Monteiro. Os dois já haviam sido presidentes estaduais. Houve um racha terrível entre os dois irmãos e no final acabou-se decidindo pela indicação do Nestor para que eles pudessem apaziguar os ânimos, até porque a presidência da República estava de olho, né? Já havia ordenado que o 3º Batalhão de Caçadores, aqui o 38, lá na Piratininga, tomasse conta, né, do Palácio Anchieta. Houve muita briga e também tiroteio. Então esse período de 1920 foi muito conturbado, né? E o Nestor assumiu. Ficou até 1924, quando assumiu o Florentino Avidos, outro fluminense, né? Inicialmente, então, ele relutou,
mas seu cavalheirismo e também seus princípios fazem dele, o senhor Nestor Gomes, o elo de união da família espírito-santense digna de paz e progresso. É claro que o Brasil vivia nesse período, gente, a sua segunda década, digamos assim, né, do século XX, a segunda década de república. A gente era chamado de Estados Unidos do Brasil. Os estados possuíam bastante liberdade ante ao poder central, né, na capital da República, o Rio de Janeiro, lá no Palácio do Catete. E os estados muito pobres, como o Espírito Santo, por exemplo, estavam de forma umbilical ligados ao estado do Rio de Janeiro e também ao estado de Minas Gerais, por conta do seu porto natural aqui de escoamento da produção que vinha de Campos, do norte do Rio de Janeiro, divisa lá no Itabapuana e também a oeste com as Minas Gerais, o Rio Doce, por exemplo, né? E esse escoamento natural pelos portos, pelos cais aqui do Espírito Santo, faziam do nosso estado um estado importante, pelo menos para escoamento dessa produção agrícola. Corte de madeiras, por exemplo, né? E outros utensílios de ferragens e ferramentas agrícolas, etc., né? Então o Espírito Santo precisava ser apaziguado, não podia estar em guerra, porque prejudicava esse escoamento de produção tanto da Bahia, do cacau da Bahia, de outras produções que vinham do interior de Minas, também dos sertões aqui do Espírito Santo, né, da mandioca, do açúcar, etc., do café, que precisava ser escoado. Então o Espírito Santo não podia estar conflagrado. E estava nesse momento entre as duas famílias, do Jerônimo e do Bernardino, e também das potências lá da região de Colatina, né? Na tal revolta do Xandoca, que já tem também vídeo aqui no canal. O 3º Batalhão de Caçadores aqui, onde está o 38º Batalhão de Infantaria hoje, lá em Vila Velha, né? Na prainha lá em Vila Velha, estava na época, em 1920, sob o comando do Cortês, segundo a revista Luz e Sombra, do Cortês-Coronel Jaime Pessoa de Vieira. A população de Vitória deve indiscutivelmente aos membros desse batalhão os momentos de paz em substituição ao sombrio cenário de uma possível luta entre irmãos. Interessante aí o texto, né? Luta entre irmãos, ele fala realmente de uma conflagração entre irmãos capixabas, mas fala também, claro, dos irmãos Monteiro, né? Na imprensa de Vitória, destacamos a seguinte nota sobre nosso representante, o representante da revista Luz e Sombra em Vitória, o senhor Augusto Guilherme de Carvalho, trouxe para nós aqui no Diário da Manhã, o jornal Diário da Manhã, que publica isso, a revista Fluminense Luz e Sombra. Seu texto, repleto de excelente literatura, traz com prazer um mavioso, olha só o adjetivo, soneto do nosso distinto conterrâneo Alcides Tovar, capixaba. Ao senhor Augusto de Carvalho, diligente representante da revista Luz e Sombra neste estado, nossos sinceros agradecimentos. Esse agradecimento foi publicado no jornal Capixaba Diário da Manhã, de 11 de junho de 1920. Aí a revista Luz e Sombra, né, dá uma replicada, né? Recebemos hoje a visita do senhor Guilherme de Carvalho, digno representante da nossa revista ilustrada lá nas terras capixabas, né? Esta revista é muito bem feita, com boas páginas de leitura de melhores escritores do Brasil, além de uma sessão dedicada ao nosso estado do Espírito Santo. Agradecemos ao senhor Guilherme de Carvalho. O Guilherme de Carvalho era o que eu falei, era um representante da revista que vinha vender anúncios e também coletar alguma informação importante. Um jornalista vendedor, né? E ele então foi até o Diário da Manhã, foi até a Gazeta de Vitória, né, levar a revista para que, né, pudesse ser divulgado nos jornais. Aí tem aqui também outras pequenas matérias falando do comércio local. E aqui a gente vê, gente, por exemplo, aqui, ó, a confeitaria Colombo, do senhor João Balbi, antigo e benquisto negociante em Vitória. Aí está o Nestor Gomes. Aí o Vesperal, realizado em 15 de novembro de 1919, no Teatro Melpomene de Vitória, pela agência comercial Stella, para propaganda de cigarros Veado. Ingressos era um vale dos cigarros York. Então a empresa Stella,
que pertencia ao senhor Alfredo Siqueira Melo, capixaba, vendia os cigarros Veado e York. Então, na embalagem do cigarro havia um voucher, um cupom, e com esse cupom você ia até o Vesperal, no Teatro Melpomene, que devia ser alguma peça teatral ou alguma fita, né, que iria ser passado. O Teatro Melpomene aqui, gente, todo de madeira, né? Você vê aí, ele ficava exatamente onde estão hoje as ruas 13 de Maio, 7 de Setembro e Constante Sodré. Naquele, né, exatamente ali na Praça Costa Pereira, onde anteriormente ficava a linda capelinha de Nossa Senhora de Conceição da Prainha. Foi demolida lá no final do século XIX, a igrejinha que estava abandonada também. E Vitória tentava, né, gente? Era uma cidade muito interiorana, muito inóspita, não havia hotéis, a água não era boa. Havia também essa questão da baixa-mar, que trazia todo aquele cheiro dos esgotos, né? Lá no Parque Moscoso, por exemplo, que havia lá um grande manguezal, que quando a água baixava ficava tudo cheirando mal, e os esgotos eram jogados direto ali para dentro dos manguezais. Então era uma cidade muito ruim e estava tentando, né, sair. Foi nesse período aí, entre os anos 1920 e 1930, que Vitória, os governantes e também a essa iniciativa privada, os capitalistas chamados assim na época, empreendedores, né, homens de negócio, o comércio especialmente, deram uma chacoalhada na cidade e começaram a fazer uma demolição que era necessária ser feita mesmo, as estradas de rodagem, e também o alargamento das ruas, que eram ruas coloniais muito estreitas para passagem de carroça, e agora com os automóveis não tinha como, Vitória precisava sair desse marasmo, né? E foi saindo devagar. Esse é o Café Globo, que ficava na Praça do Relógio, na Praça 8 de Setembro, dos irmãos Trinchete, né? Famosíssimo café. Aí a gente vê um casamento lá em Santa Isabel, Campinho de Santa Isabel. É o casamento de Humberto Betiti e Elisa Kuhl. Festa bacana, né? Festa chique. Aí a gente vê também umas meninas, né? São 4 filhas do senhor Alfredo Siqueira Melo, que era representante da agência Stella. Você vê que era uma matéria paga, né? O cara representante dos cigarros York e dos cigarros Veado meio que bancou isso aí, né? Patrocinou e colocou a filha dele, as filhas dele, né? Comum, normal. Aí tem uma parte aqui falando, olha lá, Mário Pessoa, filho do senhor Francisco Pessoa e da dona Ernestina Pessoa, né? Lá do Parque Moscoso, né? Do Jardim da Infância, diretora do Liceu Filomático Vitória, né? Maria Antonieta, filha de Quintino Ramos, funcionário da repartição de telégrafos em Vitória, e também Roberval, travesso menino, filho do professor Adolfo Vieira, vice-diretor do ginásio do Espírito Santo. Aí a gente vê outros comerciantes de Vitória. Aí ele fala aqui também, gente, da firma de Antenor Guimarães, dono dele da Fumaça, que presta serviços de estiva, carga, descarga, vapores, justifica plenamente a preferência que há todos os dias se consolida graças ao seu moderno equipamento e à inquestionável competência de seus chefes e auxiliares. Entre os hotéis de Vitória, destaca-se o Hotel Internacional, que eu vou mostrar aqui para vocês. Cadê o Hotel Internacional? Tinha uma foto dele aqui. Acho que não. Não está aqui o Hotel Internacional, infelizmente. Quem é esse? Esse é Roberto Espíndola, do terceiro BC, né? Tá vendo? E ele trabalhava também na Standard Oil, né? A enorme petrolífera americana, uma das maiores empresas do mundo na década de 1920, e tinha escritório aqui em Vitória. E ele era soldado lá no terceiro BC, 38 BI, né? Aí ele fala, entre os hotéis de Vitória, destaca-se então o Hotel Internacional, sob a direção da família do senhor Leão Baldi, cujo chefe sempre atencioso e tal. E você vê que a matéria realmente é paga, o cara veio até aqui, ó, vou fazer uma matéria sobre o Espírito Santo,
com o governador e tal, presidente do estado. Quem é que topa aí fazer umas 3 páginas, né, na revista Luz e Sombra? Aí o pessoal comprou a ideia, pagou, né? Pegou as fotografias, enviou e pronto, e sai a matéria depois. Normal, gente. Poucas cidades como Vitória podem se orgulhar de contar com um número tão expressivo de agentes comerciais, aí, tá vendo? O que é uma clara demonstração da importância do comércio local. Todos os agentes mostram grande atividade na conquista de clientes. Bacana, né? É isso que move a economia, gente. Não interessa se a matéria é paga ou não, não interessa se está falando bem do governo ou não. Isso não interessa. O que interessa é essa troca voluntária. O cara veio de uma revista recém-inaugurada da capital, da República, o Rio de Janeiro, ofereceu um serviço, vou fazer uma matéria falando sobre o comércio, sobre os hotéis de Vitória, sobre o presidente do estado, o teatro, né, os jovens empreendedores, os cafés que são importantes na cidade, o porto, né, vamos fazer uma matéria, vamos botar as crianças, os filhos dos comerciantes na matéria e tal, pô, beleza. Toma aí, R$100 mil e leva as minhas fotografias e pronto, tá tudo certo. Aí ele fala que ainda que o cabeça dessas agências, né, comerciais era o senhor Alfredo Melo, dono da agência Estela, negociante moderno, não descansa na promoção dos produtos que representa. Acompanha o senhor Alfredo, o senhor Vicente Júdice, outro agente comercial, assim como era o Antenor Guimarães, né? Só que o Antenor Guimarães, a firma era muito maior, ele tinha barcos e baleeiras e fazia escunas e fazia o transporte de pessoas, era um negócio muito maior. Mas também era um agente de produtos menores, né? Outro agente comercial, Vicente Júdice, é muito calmo e simpático, vai conquistando clientes para seus produtos. Da mesma forma, as firmas Bastos e Feitosa, Domingos e Rafael Paulielo e G. Luiz e Companhia, representante de prestigiosas casas comerciais nacionais e internacionais, estrangeiras, né? Que competem entre si pela preferência do mercado local. Bacana, né? O texto é muito legal, tem nada demais por ser uma matéria paga, não interessa. O que interessa é o livre comércio, essa troca voluntária, né? E esse é um aspecto interessante também desse jornalismo, diria, um jornalismo social, mais ou menos uma coluna social que é vendida, né, a quem se interessasse, né? E assim foi feito aqui em 1920. Você vê que não tem nada falando sobre, a não ser elogios ao presidente estadual Nestor Gomes, recém-empossado. E a Luz e Sombra fecha aqui a matéria. Matéria, então, publicada no Diário da Manhã e também na Gazeta de Vitória, em 10 e 11 de junho de 1920. E, claro, elogiando o senhor Guilherme de Carvalho, que era o representante da revista Ilustrada Luz e Sombra, aqui em passagem por Vitória nessa época. Essa é a revista, só para dar uma passada, assim, para a gente entender como é que funcionava também esse jornalismo social ali nos anos 1910, 1920, né? O Brasil vivia nesse período uma situação de economia muito frágil por conta da queda da bolsa, do café, dos valores do café, e o governo queimando milhares e milhares de sacas de café todos os dias por conta da baixa no mercado internacional. O Brasil estava vivendo ali um período muito difícil, né? E o Espírito Santo também vivendo essa problemática política e familiar entre o sul e o norte do Espírito Santo, e essa queda de braço determinaria quem ficaria com as chaves do Palácio Anchieta. Todo mundo quer, né? Uma ótima forma de você ter colocados para dentro, né, das engrenagens estatais, do estamento burocrático capixaba, seus familiares, né, seus amigos correligionários, suas amantes, suas esposas, filhas, etc. Aquele nepotismo maravilhoso que a gente sempre encontra nessa política brasileira que só Jesus para salvar. Então, gente, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, trazendo então aqui mais essa maravilhosa revista ilustrada Luz e Sombra. Foi publicada durante 1919 e 1920 na capital da República, o Rio de Janeiro. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba,
3 Cs, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Se puder nos ajudar também, a gente agradece demais, porque é um trabalho voluntário que a gente faz por amor à pátria. Valeu, gente. Um abraço. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.